O programa a seguir é livre para todos os públicos. Oséias capítulo 11, verso de número 4. Diz o texto da palavra do Senhor: Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Há uma outra tradução que diz: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. E fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Que o Espírito Santo possa revelar a palavra dele aos nossos corações. Que o Senhor nos atraiu com laços de amor. Nós estamos caminhando sobre o tema mudança de mentalidade. Particularmente para mim, esse é o grande desafio do meio cristão. É a mudança de mentalidade. Para Deus realizar milagres em uma vida e transformar corações, a mudança de mentalidade, ela precede. Você vai ver várias vezes isso na Bíblia, você vai ver citado e registrado isso na Bíblia. Quando Deus vai salvar uma pessoa, é um ato. Deus não vai salvando uma pessoa aos poucos. A salvação, ela é um ato. A santificação, o crescimento é um processo. Mas quando a pessoa reconhece que é pecador e Jesus é o único Senhor e Salvador, e ela crê na morte e na ressurreição de Jesus, e naquele momento ela se entrega ao Senhor, o Senhor vem sobre a vida dela e perdoa os seus pecados, sela com o Espírito Santo e coloca a esperança da vida eterna. Aquela vida está selada, ela tem a esperança da vida eterna. Ela tem colocado no coração dela uma promessa de Deus: aquele que crê em mim não morrerás. E aquele que crê no Senhor não morrerá eternamente, mas tem a esperança da vida eterna. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando a pessoa creu, no momento da vida dela, quando deu aquele insight, quando iluminou os olhos da fé, do entendimento, quando ela caiu em si, ela percebeu que Jesus não era uma opção, mas uma necessidade de vida, e ela creu de todo o coração, o Senhor selou a vida dela, ela tem a salvação eterna. Mas aí entra o processo. Nessa salvação, a participação humana é receber um presente. Nesse processo, nesse câmbio, nessa troca, nessa mudança, Deus me dá o de melhor, eu tenho o que não tinha de nada bom para oferecer. Eu recebo como graça, é graça, favor e merecido. Mas quando chega no processo de crescimento e amadurecimento, talvez esse é um dos grandes desafios nossos. Uma referência muito clara sobre isso foi a nação de Israel. Eles clamam oprimidos por uma escravidão no Egito, ou por não durante todo o tempo, mas depois da morte de José, em um período longo, eles vão sendo submetidos, vão sendo subjugados, eles começam a clamar ao Senhor, e Deus intervém, e levanta Moisés, e aí o Senhor começa uma sequência de manifestações do seu poder, e que culmina na abertura do Mar Vermelho, e o Senhor tira eles do Egito. Mas foi mais fácil tirar eles do Egito do que tirar o Egito dentro deles. Porque a mudança de mentalidade. Deus tirou eles do Egito, eles não eram mais escravos, mas eles começaram a andar no deserto, e eles continuavam pensando como escravos. A mentalidade deles não havia mudado, eles continuavam com a mesma mentalidade. Quando que uma pessoa é provada a mentalidade dela? Quando ela está passando provação, quando ela está passando as provas, é que é identificada a mentalidade dela. Não que ela não sofra, não que ela não chore, não que ela não tenha angústias, não que ela não tenha dores, não que ela não clame ao Senhor, não que ela não sinta os baques da vida, mas a mentalidade, a visão de ser livre, ela é medida na maioria das vezes no momento da provação. A nação de Israel, eles não são escravos mais,
Eles são livres e eles têm um sonho, eles têm um projeto, eles têm um alvo, eles têm um ideal, eles têm um objetivo, eles têm uma expectativa como nação livre, alcançarem, chegarem na terra prometida, se estabelecerem e serem uma referência mundial conforme o projeto de Deus. Mas você vai ver que andando no deserto, a mentalidade deles não havia mudado. Mentalidade não se muda por tempo de igreja. Você pode ter 1, 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos de igreja. A mentalidade não se muda por tempo de igreja. A mentalidade não é mudada por uma ação isolada de Deus. É uma cooperação, um sincronismo, é uma sinergia, uma parceria. Deus faz em mim à medida que eu, pela palavra e pelo Espírito Santo, vai sendo mudada a minha forma de pensar. Irmãos, é utopia, é inócuo, é tentativa vã e vazia, é esforço humano sem chegar a resultado nenhum, tentar obter mudança de vida sem ter a palavra de Deus no coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E Paulo falou em Romanos 12, para que sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O maior projeto de Deus na nossa nação, e nós vamos chegando a quase 50% de evangelho daqui a uns tempos no Brasil, mas se não mudar a mentalidade, não muda o Brasil. Não basta só aumentar o número de membros de igreja, se não mudar a mentalidade, não muda. Porque a mentalidade, se Deus vai mudar uma vida, Ele muda a forma de pensar. E mudando a forma de pensar, Ele muda a forma de sentir. E mudando a forma de sentir, Ele muda a forma de agir. Mas eu tenho que ter referência para a mudança de mentalidade, que é a palavra do Senhor. Quando Deus escolhe uma pessoa, Ele não pega um portfólio, escolhe aleatoriamente. E dá um repente, Ele olha, eu fui com a cara daquela pessoa, gostei da cor dos olhos, e achei o biotipo dele interessante, carismático, eu vou usá-lo. Não, Deus olha uma pessoa que possa pensar com a mente livre. Quando Deus chama Moisés para ser o instrumento da libertação da nação de Israel, Ele usou uma pessoa que nunca foi escravo. Moisés não tinha mentalidade escravo. Moisés pensava como alguém livre. Moisés nunca pensou como escravo, porque ele nunca foi escravo. Moisés, ele tinha uma raiz dos hebreus e uma identidade de ser hebreus, mas ele foi criado no palácio como filho da filha do faraó, como neto do faraó. E ele pensa diferente, ele pensa de maneira livre, ele não pensa como escravo. A visão dele não é míope, não é distorcida, não é desfocada, não é um pensamento mirrado. Irmãos, eu creio que na maioria das vezes a murmuração ela é mais forte do que a gratidão no coração nosso, em alguns momentos. Na maioria das vezes. Algumas vezes eu vejo quando nós somos provados, e eu não estou dizendo, preste bem atenção para tirar os sentimentos. Você vai chorar, eu vou chorar. Você vai sentir, eu vou sentir. Você deve ter pessoas que você desabafa, porque a Bíblia diz sobre orar uns pelos outros para ser descurado. Mas eu estou dizendo, eu creio como aquele pensamento do Martin Luther King, eu achei muito interessante, é muito bom quando ele fala, ó, se você não puder voar, você corra. Se você não puder correr, você ande. Se você não puder andar, você rasteje, mas chega até o fim, siga em frente, não pare no meio do caminho. Martin Luther King é alguém que viveu num momento que tinha um sonho ideal, e talvez a expressão mais forte de Martin Luther King, que ecoou por tantos tempos, é: eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Uma das pessoas um dia ouviu fazendo uma testemunho da biografia do Martin Luther King, e ele disse que ele era totalmente distante, alienado ao movimento de igualdade dos negros e brancos dos Estados Unidos, promovido pelo Martin Luther King. E ele fala que ele chega num discurso do Martin Luther King, chegou de maneira assim, tranquilamente, passivamente, apenas para observar, e ele viu de repente ele falando, Martin Luther King, e começou a falar, e começou a dizer: eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, que a frase mais forte ficou dele. Ele falou que na hora ele já estava vivendo o momento, contagiou ele já estava, porque era alguém que pensava como alguém livre. Moisés, ele pensa como alguém livre, ele sai do deserto, ele vai entrando, ele vai andando, ele vai caminhando, ele vai seguindo, mas você vê que a nação foi mais fácil tirar eles do Egito do que tirar o Egito dentro deles, porque cada provação que eles passavam, eles olhavam para trás, eles reclamavam, eles murmuravam, eles questionavam, eles desanimavam, eles queriam retroceder, eles queriam apedrejar alguém, eles queriam culpar alguém, ele queria chamar algum responsável pelos seus problemas. E chegaram a ter saudade de sepultura. Eu nunca vi ninguém ter saudade de cemitério. Eu nunca vi ninguém ter saudade de cemitério. Eu nunca vi alguém falar: que bom seria aquele cemitério. Eu nunca vi alguém falar sobre isso. Eu já vi pessoas fazendo seus últimos desejos, cremação, enterrar perto de família, isso, aquilo, mas saudade. Mas a Bíblia fala que quando eles estavam no deserto sendo provados, eles começaram a dizer:
Lá nós tínhamos sepulturas para ser enterradas e nesse deserto nós não temos nada, porque a mentalidade deles não havia sido mudada. É interessante quando eles vão espiar a terra prometida, são selecionados 12 pessoas, e não são pessoas que foram escolhidas também aleatoriamente, são príncipes, representantes de cada nação, de cada tribo, melhor dizendo, desculpe, líderes de cada tribo, e eles vão espiar a terra prometida. Olha que interessante, irmãos, 10 têm a mentalidade escravo, 2 têm a mentalidade livre, só tem 2 que têm a mentalidade transformada, Josué e Calebe. Eles vão e olham a terra, eles falam, Deus prometeu, nós vamos conseguir, Deus nos deu, nós vamos conseguir, Deus afirmou, nós vamos conseguir. 2 pensam como livres, tem 10 deles que pensam como escravo, e eles chegam com um relatório negativo. Crê no poder de Deus quando tudo vai bem, mamão açúcar com papai. Crê no poder de Deus quando tudo vai bem, pudim de leite condensado. Crê no poder de Deus quando tudo vai bem, trufa aberta, coisa mais fácil, não tem dificuldade alguma. Crer que a igreja vai crescer, crer em avivamento, crer em mudança, crer em transformação, quando já está acontecendo, não tem dificuldade nenhuma. Deus quer chamar pessoas que pensam livremente para poder crer quando ainda não tem evidência, quando ainda não tem nenhum sinal respaldando, ela crê, ela fica firme, e ela coloca o ombro debaixo da arca e fala, eu creio naquilo que Deus prometeu na sua palavra. Esse é o princípio e o projeto de Deus para a minha vida e sua vida. Os 12 vão, 2 voltam com relatório positivo, realista, mas perspectiva divina. Realmente, os homens são gigantes, que nós vamos ter que enfrentar, mas se Deus nos deu, eles vão ser como pão em nossas mãos, nós vamos ter a vitória. 10 não mudou a mentalidade. Eu e você podemos vir na igreja, não é errado, é bom, é melhor. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando você tem que ir na igreja e começa, pelo amor, de novo, hoje tem alguma coisa errada na minha vida e na sua vida. Quando nós começamos a, pelo amor, acho que vou ficar em casa assistindo Fantástico, tem alguma coisa errada na minha vida e na sua vida. Porque a Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas eu posso estar aqui 1, 2, 10, 1000, 100 anos, se não a palavra não receber no meu coração e mudar minha forma de pensar, eu vou ser um disco, tá certo que hoje não tem mais disco, né, CD, mas eu vou ser aquele disco riscado. A minha não saio do lugar, não quando eu estou passando um problema específico, que aí eu tenho que falar e abrir e orar sobre aquele assunto, mas eu estou falando na dinâmica total da minha vida. Os 10 quando voltam, olha o relatório deles, eles falam o seguinte, os 10, mentalidade escrava, eles, os homens que estavam na terra prometida, gigantes, descendentes de Anaquins, eles nos olham como gafanhotos, e nós mesmos nos olhamos como gafanhotos. O problema não é como as pessoas nos veem, é como nós nos enxergamos. O maior problema nosso, irmãos, não é como as pessoas nos enxergam, é como nós nos enxergamos. A questão é se eu me enxergo conforme Deus me vê, ou se eu enxergo conforme o padrão que as pessoas determinaram sobre a minha vida e sobre a tua vida. E aí eles têm uma idade, eles têm uma mentalidade que são gafanhotos, e aí eles não entram na terra prometida, andam em círculo, porque é uma questão de mudança de mentalidade. Josué e Calebe têm uma mentalidade livre. O grande problema é como nós enxergamos. A maior pobreza ainda não é a pobreza financeira, é a pobreza mental. A maior pobreza, ainda que existem injustiças sociais, mas a maior pobreza ainda é pobreza de mentalidade. Você pode chegar numa casa extremamente confortável, mas pode haver pobreza de mentalidade, não ter alegria, harmonia, ou não ter pelo menos uma dependência do Senhor. E uma pessoa, às vezes você chega numa casa simples, e tem casas que são bem simples, mas são arrumadinhas, elas são legais, elas são ajeitadas, as pessoas são cuidadosas. A questão, a pobreza maior, é a pobreza de mentalidade, é a forma como nós enxergamos e pensamos a vida. A maneira como nós enxergamos Deus e a vida influencia como eu sou e como eu vou reagir diante da vida. As mentalidades distorcidas a respeito de Deus, elas vão influenciar diretamente na minha caminhada, na minha trajetória. Por isso, a proposta nesses dias é mudança de mentalidade. Deus renova a minha mente, a minha e sua mente, com todo respeito, muitas vezes ela vem carregada de lixo, elas vêm com muito lixo emocional, com muitas mágoas, sentimentos, fraquezas, derrotas, tristezas, amarguras. Ela vem o coração com muitas farpas de questões diversas e variadas que nos impactaram e nos marcaram. Eu preciso que o Senhor ir colaborar e submeter a palavra de Deus para que Ele comece a mudar a minha vida, o meu coração e minha forma de pensar. E aí eu começar a enxergar de uma maneira diferente. Quando nós olhamos o texto, fala que Ele veio para mim, para você, com cordas de amor. O interesse de Deus em relação a mim. Nós temos falado que Jesus, aproximadamente 150 vezes, Ele chamou Deus de Pai. Pai,
pai, pai. E ele tem essa visão muito clara, muito perceptível, muito nítida, inquestionável, não distorcida, muito focada de Deus como pai. 4 mentalidades que são incoerentes, irreais, confusas e distorcidas a respeito de Deus. Nós já vimos 2, nessa noite eu vejo a terceira. A dependência do Senhor com alguns pensamentos que vêm na mente. Primeiro, Deus é injusto. Claro que Deus não é injusto. É uma tentativa do inimigo de tirar aquela ideia clara de que Deus, Ele é um Deus que me ama e te ama, mas é um Deus coerente, sensato, ponderado. Deus que se interessa por mim e por você. Segundo o conceito errado que nós já vimos, Deus é indigno de confiança. Porque às vezes as pessoas se decepcionaram e transferem isso para Deus, mas Deus não é indigno de confiança. Deus, Ele é consistente, Ele é confiável, Ele é imutável, Ele é o mesmo, Ele não muda de ontem, hoje e eternamente. Nesta noite, eu quero falar sobre uma ideia que muitas vezes passa na mente de muitas pessoas fora e dentro da igreja, dependendo do momento que nós vivemos. Deus não se importa comigo. Deus não está me ouvindo. Deus não está respondendo as minhas orações. Deus não está me vendo. Deus, o Senhor não vê o sofrimento que eu estou passando. Deus, quanto tempo eu estou nessa luta e nada acontece. Deus, quantos momentos eu estou na minha vida, o Senhor não está se importando comigo, o Senhor não está se interessando na minha vida. E alguns fatores, eles são determinantes para uma pessoa imaginar que Deus não se importa com ela, ou para ela ter essa mentalidade distorcida. Isso causará uma grande infelicidade na minha vida, causará grandes marcas no meu coração de tristeza, de não experimentar e vivenciar na totalidade a vida e vida e abundância com que o Senhor preparou para mim e para você. Alguns aspectos, pelo menos 5, poderíamos fazer uma lista maior, mas 5 aspectos que são determinantes para confundir, distorcer, tumultuar, arruinar, trazer confusão na mente para ter uma ideia e um conceito errado de que Deus não se importa comigo. Primeiro, eu penso às vezes que Deus tem coisas maiores para se preocupar. Eu tinha uma pessoa que era amiga e ela tinha uma outra forma de ver a fé cristã. Quando nós falávamos de oração, ela falava, gente, para de orar por isso. Deus tem coisas mais importantes para se preocupar. Tantos problemas no mundo, tantas pessoas morrendo de fome, tantas guerras, conflito no norte, problema no Afeganistão, dificuldade na Etiópia, ameaças de guerras nucleares, o desarmamento no mundo, a globalização que vai tornando uma aldeia grande, o aquecimento global. Deus vai se interessar em você, em alguma questão pequena. Mas eu quero dizer para você nesta noite, se é importante para você, é importante para Deus. Se tem impacto na tua vida, tem importância para o Senhor. Ele se importa com você. Não tem essa ideia, aquilo. Deus, Ele nada sobrecarrega Ele é grande, Ele é poderoso, Ele se preocupa com questões de nações e do mundo, mas Ele se interessa pela minha vida e pela sua vida, por questões pessoais, pela tua vida sentimental, pelas lutas que você passa dentro da tua casa, pelas questões profissionais e financeiras, pelo ministério, pelos dilemas, pelas tristezas da alma. Ele se interessa, é importante para você, é importante para Deus. Uma das grandes dificuldades que nós temos hoje no mundo, apesar de bastante comunicação tecnológica, é que vai afastando mais a comunicação verbal, a proximidade, é ter alguém que se importe com a gente. Faz diferença quando alguém se importa verdadeiramente com a gente. Não apenas de palavra, me importo com você, mas alguém que verdadeiramente se importa, se interessa pela nossa vida, faz uma diferença. A Bíblia diz que a amizade sincera dá ano para viver, porque hoje nós vemos dias que ninguém quer ouvir muito ninguém. O nível de paciência está zero, tolerância zero. Nós não temos muito tempo, afinal de contas nós estamos muito ocupados. É comum nós estarmos conversando com alguém e a pessoa desabafando um problema e você ou eu mexendo no celular e conversando com mais 2, 3, enquanto a pessoa está tentando encontrar alguém que a olhe nos olhos e diga, eu me importo com você. É interessante que acontece dessa forma e vai crescente, porque as dificuldades e as questões tecnológicas não são erradas, mas eu estou só dizendo que faz parte da dinâmica da vida, vai afastando. Por isso dentro das casas, dentro das famílias, vai ficando cada vez mais estranhas as pessoas. Às vezes uma pessoa tem 40, 50 anos de casado e fala, mas separou por quê? Porque viveu muitas vezes em função do filho, aí depois os filhos crescem, vai embora, fica 2 estranhos dentro de casa, não sabe mais quem é um, quem é o outro, não tem comunicação, não tem diálogo, só foi pro forma, foi apenas para manter uma ali projeção, mas ali realmente é uma maquiagem, foi blindado para não projetar o que realmente é. Mas ali há uma distância, um distanciamento, não há realmente encurtar. E aí, de repente, nós começamos a desejar que alguém se importe conosco, que alguém ore pela nossa vida. Mas eu quero dizer para você que tem alguém que se importa além de qualquer um outro, que é o Senhor. Ele se importa comigo, com você. Ele se importa verdadeiramente com você. Quando você está alegre, quando você está triste, os teus sonhos que podem parecer mais bobos, mas para Ele ser importante, para você é importante para Ele.
Às vezes pessoas entram no gabinete e falam, pastor, eu estou com vergonha de falar alguma coisa, porque parece tão tola, tão tosca, tão sem sentido, parece uma coisa meio sem coerência, no sentido de achar que é pequeno, que às vezes vai dar risada porque acha que é pequeno. Eu sempre falo, mas se é importante para você, é importante para Deus. Se é importante para você, é importante para Deus. E muitas questões seriam evitadas se nós entendêssemos isso. As pessoas entram em relacionamento, entram em namoro, entram em atitudes, entram em vidas profissionais, entram em negócios, sem parar e perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Qual é a direção do Senhor? Me mostra. Mas afinal de contas, Deus está tão preocupado com coisas grandes que eu fico imaginando, eu não vou perder tempo, ou eu não vou fazer Deus perder tempo com questões da minha vida. Eu vou agindo, eu vou decidindo, eu vou realizando, eu vou fazendo sem ao menos perguntar para o Senhor. E aí as consequências nós já sabemos quais são, de frustração, desânimo e fracasso. Eu preciso entender que Deus se importa, e Ele não sobrecarrega. Deus não tem aquelas crises que eu e você temos, para de falar meu nome. Mãe que é muito disso, né? Porque a mãe, para ser mãe, tem que ser realmente heroína, porque o nome mais falado em casa é mãe. Mãe, onde está isso? Onde está aquilo? O pai aparece, mas o nome da mãe é o tempo todo. Onde está a toalha, mãe? Onde está a roupa, mãe? Mãe, tem dia que eu falo para ele, pelo amor, não aguento, como se eu vou falar tantas vezes, mãe, tem dia que a mãe fala, pelo amor, não fala mais o meu nome, deixa eu quietinho. Deus não tem isso. Deus, você pode clamar por Ele, dia e noite, o tempo todo, em qualquer situação. Ele não sobrecarrega, Ele não diz, hoje eu não estou bom não veio falar nada para mim não. Deus não tem essas crises. Deus fala, eu me interesso, pode falar, eu estou te ouvindo, eu quero falar com você, eu quero te ouvir. Segunda questão, muitas pessoas hoje vivem, parece que não, mas debaixo de um estigma de insignificância. Toda pessoa que é soberba, toda pessoa que é arrogante, toda pessoa que se sente superior aos outros, porque ela está escondendo dentro dela uma crise de inferioridade. E ela tem uma necessidade de autoafirmação, de se proteger, e a melhor maneira que ela usa é poder se achar melhor do que os outros, é poder pisar nos outros, é poder se achar que ela é invulnerável, intocável. Então essa pessoa, quando você olha ela parece uma pessoa intocável, mas dentro dela, na realidade, está escondendo uma personalidade de frustração, de se sentir insignificante. Porque uma pessoa que se sente segura não precisa pisar em ninguém. Uma pessoa que se sente segura não precisa alterar a voz com ninguém. A pessoa que se sente segura não precisa oprimir ninguém. A pessoa que se sente segura não precisa impor para ninguém. A pessoa que se sente segura não precisa tentar intimidar ninguém. Ela simplesmente sabe quem ela é, é suficiente. Toda pessoa que diz, você sabe o que você está falando? Ela tem uma dificuldade. Toda pessoa que ela tem que usar o exercício, você sabe o que você está falando? É porque ela tem uma dificuldade dentro dela e ter necessidade de falar, e projetar algo. A outro extremo, são pessoas que carregam uma crise de inferioridade, de insignificância, que foram achatadas ou pela vida, ou por pessoas, porque ela vai deixando pessoas falar palavras sobre a vida dela, e elas crescem sobre uma ideia de, você não presta para nada, você é um preguiçoso, você não vai dar certo, você não vai chegar a lugar nenhum, você é um enrolado, você é complicado, você não vale nada, e a pessoa deixando aquilo rotular a vida dela, e ela cresce com aquela mentalidade, e ela submete aquela mentalidade, e ela começa a exercer a característica dessa mentalidade. Ou então ela entra num relacionamento que a pessoa está sempre desfazendo, desmerecendo, está sempre anulando, e ela vai ter dificuldade. Eu preciso entender que Deus tem um projeto para a minha vida, que para Deus não tem insignificantes. Todo lugar, presta atenção, a pessoa tem que lidar no coração. Todo lugar que dentro da família um destaca mais do que o outro que fica à sombra, ele tem que lidar no coração, para que ele não fique debaixo de uma insignificância. O filho do Billy Graham, Franklin Graham, ele falou que a grande crise dele é porque ele era filho do Billy Graham. A grande dificuldade dele, onde ele chegava, é que ele era filho do Billy Graham. Então ele ficava na sombra do pai. O pai tinha sido muito bom no que fazer, e todo filho que vem no lugar que o pai faz muito bem, ou ele faz da melhor maneira, ou ele começa a ficar na sombra, e ele fica uma pessoa tendo dificuldade. Por isso que às vezes transferir empresas, não generalizando, de geração para geração, os filhos têm que ter uma mentalidade de falar, se meu pai fez, eu posso fazer. E posso também, às vezes, até ser melhor, porque eu posso aprender com os erros e acertos dele. Mas alguns ficam debaixo da sombra. E a pessoa cresce. Quando o namoro não dá certo, um casamento, alguém foi abandonado, rejeitado, deixado, alguém é massacrado continuamente, de alguma forma, com palavras negativas, ela submete a achar que ela é insignificante. Chega uma hora, ela fala, Deus não se importa comigo. Outra questão, quando a pessoa pensa que Deus não se importa com ela, e isso talvez é a questão das mais determinantes, é o fracasso. Quando você fracassa, irmãos, como é difícil você falar, não, Deus está interessado na minha vida.
as pessoas dando certo, pessoa do teu lado acontecendo, e você não sai do lugar. Você fala, Deus não está se importando comigo. E a pessoa começa a trazer essa carga, esse peso maior. E ela acrescenta dor a dor e tribulação a tribulação. Apesar, bom, eu fali, projeto de vida está falido, minha vida emocional está falida, minha família está falida, alguma área da minha vida está falida, eu estou fracassado, então Deus não se importa comigo. Quarto aspecto, que vai mudando a mentalidade para a linha negativa e não positiva. Eu me preocupo com todo mundo e ninguém se preocupa comigo. Sempre na família tem um para-raio. Toda família tem um para-raio. É a pessoa que todo mundo passa por ela. Na hora do problema, liga para ela. Na hora do problema, ela está precisando de dinheiro, liga para ela. Está com a dificuldade, liga para ela. Toda família tem um que é o para-raio. E essa pessoa, ela corre em favor de todo mundo. Tem pessoas que ela tem a característica. Tem um doente, ela liga, você melhorou? A pessoa está com dor de cabeça, você está bem? A pessoa que tem uma dificuldade, como você está? Só que essa pessoa tem momentos de cansaço, como Deus falou para Jó. Você que fortaleceu a mão de muitos, e agora a tua mão está enfraquecida. E quando essa pessoa passa essas crises, ela fala, eu me importei com tanta gente, ninguém se importa comigo. Eu me interesso por tanta gente, agora que eu estou precisando, ninguém me estende as mãos. Eu ligo para tanta gente para saber como elas estão, e agora ninguém, um telefone, nenhuma mensagem, nada para saber se eu melhorei ou não. E se ela não tomar cuidado, ela transfere isso para o Senhor, ela diz, o Senhor não se importa comigo. Quinto e último aspecto nessa primeira etapa, é quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós pisamos na bola, quando nós temos nossas contradições pessoais, e nós começamos a imaginar, Deus não se importa comigo, afinal de contas Ele me deu a oportunidade, eu não a usei, eu não a valorizei, e Deus Ele vai descartar e pegar outra pessoa melhor. Mas nessa noite eu vim para falar para você e orar no final pela tua vida, e pela vida de cada um de nós que estamos aqui, que Deus se importa com você, que a tua vida é importante para Ele. Não importa o que aconteça, Ele nunca vai desistir de mim nem de você. Que Ele morreu e ressuscitou, e isso requer uma resposta do meu coração, para falar, Jesus está aqui, eu te amo acima de todas as coisas. A especialidade de Satanás é tentar infiltrar na mente de uma pessoa que Deus não se importa com ela, e a primeira tentação, quando algo não dá certo, o inimigo vem e sopra a mente, está vendo? Deus não se interessa por você, o que adiantou você ir na igreja? O que adiantou você orar? O que adiantou você dar dízimo? O que adiantou você semear? O que adiantou você fazer oração de fé? O que adiantou você trabalhar, se esforçar? E aí a pessoa começa a entrar num declínio emocional, espiritual, e ela começa a se acomodar. Hoje aumenta as fileiras de pessoas decepcionadas por uma visão e uma mentalidade para ser mudada. Esse é um dos mitos, um dos conceitos errados mais destrutivos que Satanás efetua ou realiza. Esta noite eu quero dizer para você que, biblicamente falando, Deus é um Pai cuidadoso. Deus é um Pai cuidadoso. É um Pai que se interessa por mim e por você. Há um texto na Bíblia, Mateus 10, 29, que diz o seguinte, referência. Não se vendem, a Bíblia linguagem de hoje, BLH, não se vendem 2 passarinhos por algumas moedinhas, porém nenhum deles cai no chão, sem que isso seja a vontade do Pai. O Senhor Jesus começa a fazer uma analogia no livro de Mateus capítulo 10, aparece nos outros evangelhos também. Ele está dizendo, olha os pássaros que são vendidos às vezes por 2 moedinhas, e eles não caem sem que Deus os observa. Há um projeto, há um plano, Deus está no controle de todas as coisas. E ele faz aí a analogia, se ele se importa com os pássaros, quanto mais você que custou o sangue de Jesus, quanto mais você que teve um valor precioso e mensurável para Ele, se importa com você. Diga a pessoa do teu lado, Deus se importa com você. Não, fala mais forte, Deus se importa com você. Você não vai sobrecarregar Deus. Deus está enjoado de mim, Deus não me aguenta mais falar as mesmas coisas. Deus não se enjoa de você. Olha que bom, olha que bom. Deus não enjoa de você. Às vezes podemos nós, tornar alguém que ficamos enjoativo para alguém. Às vezes nós ficamos enjoativo para alguém. Às vezes, mas olha, Deus não se enjoa de você. A Bíblia diz daquela mulher que era viúva, que foi no juiz iníquo, e dia e noite ela apresentava as suas causas, e todos os dias, um dia o juiz iníquo, e fazendo uma comparação, uma analogia, uma simbologia novamente, falou, eu não aguento mais essa mulher, eu vou dar a sentença favorável a ela. Agora ele faz uma comparação, se o juiz iníquo faria isso para se ver livre, quanto mais o Pai amoroso que se interessa por mim e por você, Ele não se cansa de você, Ele não enjoa de você. Hora que toca o celular, Ele não olha de novo, Ele não é aquele, a hora que toca o interfone, olha lá pelo visor, ouve a voz, apaga as luzes, chegou, apaga a luz de novo. Ele não tem isso. Você
pode chegar quantas vezes quiser. Ele não é aquele que vê você vindo lá naquela esquina e falou, esconde, esconde, esconde. Esconde que aquela pessoa que ficou de ativo, ele não faz isso. Deus me ama, Deus te ama, se interessa por mim e por você. Você e eu valemos mais do que todos os pássaros que existem sobre a face da terra. Para Deus, realmente, não há essa questão de Ele desestimular, desincentivar. Tem um versículo que para mim eu achei muito interessante. No meu caso vai ser muito fácil para Deus e para alguns também. Para outros assim, aqui é mais difícil. Mateus 11, 30, 31 NVI. Até os cabelos da sua cabeça de vocês estão contados. Até o cabelo, quer dizer, contar o cabelo de alguns não é fácil. Alguns aqui, né? Eu, Juninho, a galera tá fácil contar o cabelo. Conta em 2 segundos. Mas tem uma pessoa, galera, aqui para contar cabelo dá trabalho. Nosso irmão aqui tá facinho, né, irmão? Olhou, bateu, marcou, já acertou. Mas a Bíblia, olha que impressionante. A Bíblia diz que Deus conta os cabelos. Cada cabelo da cabeça, ele tem essa contagem. Ele está fazendo uma analogia do cuidado que Deus tem comigo e com você. Você imaginou, dá para contar o cabelo de alguém, tirando uma equipe aqui mais seleta? Dá para contar o cabelo? Não dá para contar. Tenta contar. Eu vejo às vezes o pessoal, quanto fica o implante? Implantou, sei lá, 6 mil, plantou 3 mil fios de cabelo. 3 mil de cabelo dá um tiquinho de nada, não cobre quase nada. Tem uma galera que tem que fazer umas 5, 6 aplicações. Cada aplicação, 3 a 4 mil cabelo, fio de cabelo, não dá para nada. 3 a 4 mil de cabelo não dá para nada, não cobre quase nada de superfície. Você imagina Deus contando cada um, e Ele diz o seguinte na sua palavra. Então, não tenham medo, vocês valem muito mais do que os pardais. Se Ele conta aquilo que é tão insignificante, acho que ninguém parou na vida para poder falar, quantos fios de cabelo eu tenho? Ninguém, só quando vai fazer implante. Uma sessão é X fio de cabelo ou X valor. Aí se você vender um carro aí 30 mil, você já dá para encher uma parte aí. Dá para você já cobrir uma parte aí. Agora, irmãos, Ele se interessa pelas mínimas coisas da minha vida, da sua vida. As coisas que parecem tão pequenas para nós. Às vezes uma pessoa que está do lado de fora, ela não sabe o que a pessoa está passando. Às vezes, a não ser futilidades, irmãos, aí Deus não se preocupa. Disputa, competição, querer provar quem é melhor, querer poder expor a própria vida, megalomania, ostentação, aí já não é cuidados do Senhor, aí já é deformações e dificuldades de alma. Mas aquilo que é relevante, a pessoa, você está chorando por quê, sua boba? Você está chorando por quê, seu bobo? Não, mas se para ela é importante, para Deus é importante. Essa é a grande questão. Você vê um adolescente sofrendo por causa de uma paixão que não deu certo, e adolescente quase toda semana tem uma paixão que não deu certo. Geralmente os amores impulsivos, assiste o filme O Amor para Recordar, A Culpa das Estrelas, e agora, como que é o último que saiu aí, que o pessoal está assistindo? Quem é a galera mais nova aí? O último que saiu agora, estilo A Culpa das Estrelas, a galera aí da fileira aí. E Se Eu Ficar, agora o último é Se Eu Ficar, e vai chorar bastante, vai ficar emocionado, e vai ali, tal, até os marmanjos choram e tal, não tem nada de... Mas uma frustração sentimental, se é importante para o adolescente, é importante para Deus. Um trauma que um adolescente tem, é importante para Deus. Conversei com uma pessoa ontem, não é daqui, e a pessoa falando comigo, dizendo o seguinte: faz 1 ano e meio que eu não tenho um sorriso de alegria nos lábios. Ele disse para mim, uma pessoa muito querida, ele disse para mim o seguinte: eu sempre fui uma pessoa alegre, eu sempre fui uma pessoa sorridente, eu sempre fui uma pessoa que onde eu chegava eu conseguia me relacionar e conversar. Ele falou, faz 1 ano e meio que o meu sorriso é um sorriso amarelo, que o meu sorriso é um sorriso forçado, que o meu sorriso é um sorriso apenas porque eu tenho que estar ali. Ele falou, estou me sentindo tão fracassado, tão angustiado, tão deprimido. Ele falou, minha vontade é ficar dormindo, minha vontade é 3 horas da tarde me entrar debaixo do edredom e não sair mais. Aquele sono da fuga, minha vontade é não levantar dali, não sair dali. Porque muitas vezes o nosso coração começa a ficar machucado e ferido, e nós vamos perdendo de vista que Deus se importa conosco, e nós vamos sendo subjugados a uma situação. Se Deus se interessa, meu amado, e você vale muito mais do que todos os pássaros. O Senhor, e a grande questão, e essa afirmação não é só dos psicólogos, mas a afirmação também com consenso. Uma das causas da maior infelicidade que as pessoas têm é uma identidade confusa. As pessoas não sabem quem elas são. As pessoas não têm definição, não têm foco na vida. A pessoa, ela vive uma projeção de algo que ela realmente não é.
E essa crise de identidade, ela vai trazendo realmente uma questão muito tumultuada no seu coração. E tem várias pessoas que elas não se gostam nem de si mesmo. Ontem nós conversávamos com uma pessoa, eu falei para ela, se você não se amar, não vai ser as pessoas que vão te amar, não. Se você não se importar com você, não vão ser os outros que vão se importar, não. O primeiro mandamento é amar ao Senhor acima de todas as coisas. O segundo, amarás o teu próximo, mas é como a mim mesmo. Não é um narcisismo, não é uma idolatria, não é eu ficar massageando o ego. Mas se você não gostar de você como Deus te criou, se você não se respeitar, e se você não se valorizar, e se você não gostar de você mesmo, não são as pessoas que vão se importar, não. O primeiro que tem que gostar de você mesmo, primeiro é Deus, isso é indiscutível, e depois é você. Porque se você não se respeitar, não vão ser as pessoas que vão te respeitar. Se você não impor respeito na tua vida, vão ser as pessoas que vão colocar respeito na tua vida. Eu preciso aprender isso no meu coração, porque é uma grande crise, e a pessoa tem uma dificuldade distorcida, de confusão de quem ela é. E aí ela começa a falar, qual que é o valor da minha vida, qual o significado? E enfileira o número de pessoas frustradas que a vida aparentemente não está valendo absolutamente nada. Pela ótica dela, quando para Deus vale exatamente muito, 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 muito. Eu quero dizer para você, que o Senhor tem interesse na tua vida para mudar. Não importa qual foi a sua história, a sua trajetória, a sua caminhada, não importa qual foi os seus dilemas, suas lutas. E para mim, caminhando daqui um pouco para o final, para nós estarmos orando, Deus tem uma especialidade de pegar os menos prováveis e usar nas suas mãos. Quando ele chama Moisés deu um monte de desculpa para Deus. E a maior parte dos estudiosos creem que Moisés era gago. Porque ele começa a falar para Deus, Deus, eu tenho dificuldade, eu sou pesado de língua. Na realidade, Moisés não tinha dificuldade de conhecer, porque Moisés foi criado no palácio, então ele tinha um conhecimento amplo de ciências, de cultura e tudo mais. Mas ele diz para Deus, Deus, eu não sou eloquente, eu não tenho uma boa oratória, eu não sei falar muito bem, eu não sou uma pessoa de chegar diante do público e captar a atenção. Deus falou, eu coloco Arão como seu porta-voz, mas é você que eu vou usar. Quando Deus chama Jeremias fala, eu sou uma criança, o que eles vão pensar de mim? Tamanho é a responsabilidade de Deus. Fala, eu vou usar a tua vida, vai a palavra que você liberar, você vai ser instrumento nas nações para construir ou para derribar, você vai ser instrumento nas minhas mãos. Quando Isaías tem uma revelação de Deus, ele fala, ai de mim, sou homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios, e ele começa a entrar em crise, e Deus fala, eu vou te usar. Ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E Davi, então, que não aparece nem no recrutamento de seleção, apresenta a equipe que vai ter agora a entrevista para saber quem é o próximo rei de Israel, o sucessor de Saul, e convoca os irmãos, os filhos dos irmãos de Davi, todos eles estão, mas Davi não está nem no primeiro processo de recrutamento de seleção. Davi não está no último da lista, ele não está na lista. Está no último da lista é uma coisa, eu estou lá no último da lista, hein? Davi não estava no último da lista, ele não estava na lista. Vai um, vai dois, vai três, está no campo, é esse que eu vou usar. Eu gosto daquela máxima que Deus não usa os capacitados, mas Ele capacita aquele que Ele chama. Deus quer usar a tua vida, Deus quer você um compromisso com Ele, fazer a tua vida valer a pena e falar, Deus, o Senhor me importa comigo, o Senhor se importa comigo, usa a minha vida como Tu queres, segundo o Teu poder e segundo o Teu querer. Caminhando para o final, algumas questões, alguns textos para nós estarmos orando. E eu preciso ter nesta noite, novamente, uma imagem correta, e a nossa ministração nesses domingos tem sido isso, a respeito do Pai. Há um texto, um livro de João, capítulo 14, verso 23, NVI, e diz, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Você observa que Deus está dizendo, eu quero viver com você. Ele está dizendo, eu quero viver em você. Eu quero estar dentro do teu coração. Viremos e faremos para Ele morada. Olha para mim que eu estou caminhando para o final. O Espírito Santo não entra na minha vida e sai a hora que você, dependendo de onde você vai ou deixa de ir. Ele não fica assim, bom, foi para a igreja, eu entro na vida dele. Saiu da igreja, eu saio da vida dele. Fez isso, eu entro na vida dele. Saiu dali, não, ele está dentro da sua vida. Mesmo quando às vezes nós o levamos em lugares que não tem nada a ver, ele vai junto. Por isso que é entristecer do Espírito Santo. Mas ele não sai da minha vida, da sua vida. Ele fica ministrando no coração para que haja um quebrantamento, um arrependimento. Por isso, uma pessoa que foi semeada a palavra, ela pode correr para onde quiser, pode ir para onde ela quiser. O Espírito Santo vai estar sempre ministrando no coração dela para que uma hora ela possa cair em si e voltar para o Senhor. Por isso, você nunca desista e nunca desanime. O Senhor diz, eu colocarei o meu Espírito em você. Tem algumas pessoas que pensam o seguinte, se tiver que acontecer, vai acontecer.
é o destino. Destino não existe. Existem princípios estabelecidos de Deus na sua palavra, soberania divina, acontecimentos da vida e escolhas humanas. Mas esse fato, se tiver que acontecer, vai acontecer, independente de qualquer ação ou situação, não é assim. Existe um Deus que se importa comigo e se importa com você. Por último, o texto, ele se importa ao tamanho que ele diz no texto de Mateus capítulo 6. Eu gostaria que você abrisse para nós encerrarmos, por favor. Mateus capítulo 6. E esse seja um lema na sua vida. Mateus capítulo 6, versículo 31 a 33. Acho muito interessante esse texto na Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson, a versão. Depois uma hora você vê, se você tiver a oportunidade. Mateus 6, 31 e 33. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Na Bíblia a mensagem diz o seguinte: não fica preocupado abrindo o teu guarda-roupa toda hora para ver o que você tem para vestir. Não fique correndo atrás apenas da moda, esqueça-se do Senhor. Não fique apenas correndo atrás do estereótipo, do aspecto externo, e esquecer daquilo que é interno do coração. A Bíblia a mensagem diz sobre isso. A Bíblia diz que Deus, ele se importa. Não está dizendo sobre ficar de braço cruzado, não está ficar inerte, ficar de, Deus vai me jogar do céu. Não, está dizendo sobre você confiar e depender. Mas eu queria terminar baseado, e para mim é lema de vida que deve ser para mim e para você. Mateus 6, 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Faz um bom tempo que eu traduzi para a minha vida. Pode ser que para você seja diferente, mas foi traduzido para a minha vida e nunca mais saiu do coração. Deus falando para mim, e eu creio também falando para você: cuide das minhas coisas, eu cuidarei das tuas. Não inverta as prioridades. Não deixe Deus em segundo plano. Não tente fazer da tua maneira. Não tente fazer na força própria. Não deixe Deus no segundo escalão. Não deixe Deus na subdivisão. Não deixe Deus em segundo lugar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Cuida das coisas do Senhor, que Ele vai cuidar das tuas. Nós erramos muitas vezes em cuidar das dele, mas Ele nunca erra em cuidar das nossas. Irmãos, algumas vezes nós pensamos em pecado e a primeira coisa que vem na mente é sexo. Quando se pensa em pecado no meio da igreja, a primeira coisa que vem na mente é sexo. Só falou em pecado é sexo. Mas se você vai ver na Bíblia que o mesmo texto que fala sobre pecado, sobre sexo, ele fala sobre maledicência e fofoca. Ele fala sobre relacionamentos fora do projeto de Deus, homem com homem, mulher com mulher. Ele fala sobre relacionamentos fora do projeto de Deus, de pessoas ser fofoqueira e maledizente, onde aonde ela vai, ela semeia contendas e palavras negativas, e sempre expondo a fraqueza dos outros, até com mecanismo de defesa, porque a melhor maneira de você se defender, ou você esconder, é você falar dos outros. O mesmo texto que fala sobre você segurar o que é do Senhor. Então, às vezes, quando pensa em pecado, pensa assim na área de sexo, mas o mesmo texto fala sobre também violência, a pessoa ser abrupta. Um dos grandes problemas que muitas pessoas enfrentam é a ira. Muitas pessoas, irar não é pecado. A Bíblia diz: irai-vos, não pequeis. Mas quando a ira, ela sobressai, ela ultrapassa, ela se transforma em palavras extremamente agressivas, opressoras, ou ações físicas de violência, sai totalmente do projeto de Deus. Mas olha para mim, para finalizar. Mas tem um texto na Bíblia, na parábola das bodas, e também aparece no livro de Mateus, capítulo 22, em outros livros, que não aparece nenhum pecado grasso. Aparece na realidade uma festa, é a festa do Cordeiro, e ele manda convidar algumas pessoas, e um chega e fala o seguinte: eu não posso, eu me casei, e tem coisas mais importantes, eu preciso agora curtir o meu casamento. E chega para um segundo e fala: olha, eu comprei uma junta de bois, e agora na realidade eu não posso, porque eu tenho que experimentar essa junta de bois, eu estou muito ocupado com isso. E procura um terceiro, ele fala: olha, eu não posso, porque eu comprei uma fazenda, uma propriedade, um sítio, uma chácara, e eu preciso ir lá avaliá-la. E esses três, eles não vão na festa, e aí ele manda sair pelos valados e chamar outras pessoas. Nenhum deles cometeu um pecado escandaloso. Nenhum deles alguém olhava e ficaria escandalizados. São questões do dia a dia, mas foi a ordem de prioridade. É quando Deus fica em segundo plano. Tudo vem em primeiro lugar: ganhar dinheiro, relacionamento, lazer, atividade social, sair, realizar. E Deus, se sobrar um tempo, eu vai.
Não é esse o princípio de Deus. O princípio, o caminho de você se sentir realizado é: cuida das minhas coisas, eu vou cuidar das tuas. Eu não canso de falar isso, não é para usar o mesmo testemunho várias vezes, eu falei de manhã. Quantas e quantas vezes eu estava atendendo pais e atendendo os filhos, problema com os filhos. Enquanto eu estava cuidando, Deus estava pondo pessoas na vida do Felipe. Sempre, aonde o Felipe foi, Deus pôs pessoas no caminho dele. Sempre. Ia para a faculdade, tinha uma pessoa no grupo que é cristão. Ia num lugar, tinha um amigo que sentava no ônibus que era cristão. Foi para a última entrevista que deu, colocou o currículo no carro, essa pessoa do outro lado olhou e falou: gostei. Chamou ele para a entrevista. E chamou ele e falou: gostei de você, que instrumento que você toca? O cara era cristão do outro lado, eu vou te contratar. Foi o cara que contratou ele, depois fez ele sócio, depois o Felipe comprou a empresa dele, o cara foi para outro ramo, que é de imobiliária. E sempre fica chamando o Felipe para ir para trabalhar junto na imobiliária. Mas foi um cristão que abriu a porta para ele. E eu aprendi isso nessa questão: cuide das minhas coisas, que eu vou cuidar das tuas. Não espere as coisas acontecer, faça o melhor para o Senhor, e Deus vai fazer o melhor pela tua vida. Uma coisa eu aprendi, que nem sempre eu acerto em relação às coisas de Deus. Mas uma coisa eu aprendi, que eu posso falhar, mas Ele não falha em cuidar das minhas. Pode fazer isso e Deus vai honrar a tua vida. Pode fazer isso, Ele vai cuidar de você. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, porque Deus se importa com você. Vamos ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor nesta noite. Olha para mim, por favor, 2 versículos, eu queria que você ficasse gravado no seu coração. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado da tua vida. Fala a pessoa do teu lado: Ele tem cuidado da sua vida. Não, fala mais forte: Ele tem cuidado da sua vida. Isaías 41:13 diz: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Deus é especialista em mudar vidas. Antes de nós irmos aqui para o culto, nós estávamos conversando lá, o irmão falando: pastor, eu era alcoólatra. Ele estava dando testemunho sobre você não ficar perto, quando ele estava no começo da caminhada ali, olhando um daqueles freezer de bebida e babando, né? A esposa chegou, o Léozão, a esposa chegou e falou: sai que é brecha para a tua vida. Ele estava falando: eu cheguei, era alcoólatra. Deus foi lá e mudou e transforma o coração. Porque Deus transforma vidas. Agora eu preciso saber que Deus se importa comigo, Ele se interessa por mim, Ele tem interesse na minha vida. Nesta noite eu quero orar com você. Nós fizemos pela manhã, eu gostaria de fazer agora à noite também. Nós vamos cantar a primeira vez o cântico, só uma frase. Depois eu vou chamar você, quiser, para vir aqui à frente, para nós estarmos orando juntos. Queria que você fechasse os teus olhos, ou você de olhos abertos também para acompanhar a letra. Então vamos ministrar esse primeiro momento, esse cântico, em nome de Jesus. Depois eu quero orar com você. Ele te escuta. Quando eu não podia me expressar, mesmo quando você não tem palavras para dizer. Lágrimas falavam por mim. Às vezes a sua oração é as tuas lágrimas, a sua maior oração é as tuas lágrimas. Sei que não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou, favor imerecido do Senhor. Pai, sou pequeno e não sei andar, mas contigo eu posso chegar, ir além onde meu Deus sonhou. Pai, sei que tenho muito a aprender, mas contigo eu posso crescer e o impossível conquistar. Eu sou frágil, mas meu Deus é forte. Sou pequeno, mas meu Deus é grande. Sou o momento, Ele é eternidade. Ele é tudo, sou só uma frase, mas eu sei que Ele não me esqueceu. Jamais Ele vai te esquecer. A história linda Ele escreveu. Faço parte dos planos de Deus. Eu sou dele e Ele é meu. Eu queria convidar você que sentir no coração, nós orarmos como família.
Eu creio muito na oração congregacional, quando nós juntos oramos levantando um clamor. Seja pela tua vida, às vezes você tem um pedido de oração para apresentar. A tua própria vida, para você perceber o quanto é importante para o Senhor. Ou uma decisão no coração. Mas também se você quer vir aqui à frente e apresentar alguém que você tem orado. Muitas vezes eu fiz isso na minha vida. Ir à frente num momento de oração para representar alguém, para poder interceder por aquela pessoa. Para juntos como igreja nós estamos levantando um clamor a um Deus que se importa comigo e você, que é um Pai cuidadoso. Se você sentir no seu coração, pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, sem qualquer constrangimento, para nós como família estarmos orando juntos. Vamos declarar mais uma vez o cântico, enquanto as pessoas podem vir aqui à frente, por favor. Obrigado por me escutar quando eu não podia me expressar. Suas lágrimas falavam por mim. Se você sente no seu coração Não mereço teu esta noite uma resposta de oração que você busca, um milagre do Senhor, um momento, um clamor que você levanta por você e pela tua casa, pela tua família. Creia nesse milagre plenamente, irmãos, creia. Sou pequeno e não sei. Oh, nós somos pequenos, não sabemos, Contigo eu posso mas com o Senhor nós podemos chegar no impossível. onde meu Deus. Oh, em nome de Jesus, levante um clamor ao Senhor esta noite. Sei que tenho muito a aprender, mas contigo eu posso crescer e o impossível conquistar. Declare de todo o teu coração. Sou frágil, mas meu Deus é forte. Sou pequeno, mas meu Deus é grande. Sou momento, Ele é eternidade. Ele é tudo, sou só. Ele é tudo. Nós às vezes somos só uma frase, mas Ele não te esqueceu. Uma história Ele escreveu. Faço parte dos planos de Deus. Eu sou dele. Se você tiver liberdade, que está aqui na frente ou nas cadeiras, põe a mão sobre o teu coração. Primeiro nós vamos orar por pessoas que não estão aqui, por pessoas que nós desejamos que estejam ligadas e conectadas com o Senhor, ou pessoas que estejam passando um momento de luta, de batalha, estão em momentos difíceis da vida, precisa que a mão seja estendida, ou para libertação, para salvação e transformação, ou mesmo para poder então haver uma cura e poder ali um consolo. Uma pessoa que esteja num hospital, num presídio, num lar de repouso, também pelos nossos familiares, nossos filhos, vai orando ao Senhor. Você que ora em entendimento, você que ora em línguas, para que você vai levantando um clamor para alguém que não está aqui, pedindo realmente um coração conectado ao Senhor, um coração que busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, na certeza que Deus não quer nos tornar miseráveis, infelizes ou pessoas fanáticas, mas pessoas que tenham sentido, significado e o projeto mais fascinante de vida seguir a Jesus. Comece a levantar um clamor. Eu creio nessa oração, irmãos. Eu creio nessa oração. Um dia Ana orou pedindo realmente ali um filho, e Deus o trouxe. Aquele filho se transformou no instrumento, foi um canal de bênção. Você vai ver isso na Bíblia, sendo pessoas intercedendo e chegando ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz: vai, seja feito conforme creste. A tua fé te salvou. Basta uma palavra sua. Algumas pessoas disseram para Jesus, o centurião disse para Jesus: vai orando sobre a tua vida também. Não submeta a uma sentença negativa de pessoas nem do inimigo. Não é o que o inimigo diz a teu respeito que é verdade. Não são pessoas que disseram coisas negativas a teu respeito que é verdade. A verdade é o que a palavra de Deus diz a teu respeito, quem você é. Deus diz que sem o Senhor nós não somos nada, mas nele nós somos mais do que vencedores. Nós podemos todas as coisas por meio dele, através dele, para ele, por ele são todas as coisas. Mas nesta noite levantando um clamor pela tua vida, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor se importa comigo, o Senhor se interessa pela minha vida. Algumas vezes a tua oração são as lágrimas, mas são orações que chegam diante do Senhor. Ele diz que Ele recolhe nos teus olhos todas as lágrimas. Não é em vão, Ele está vendo, Ele se importa, Ele se interessa com você por cada questão da tua vida. Ele tem interesse em te abraçar e proteger e dizer: olha, eu seguro na tua mão enquanto você passa esse momento difícil.
Eu estou com você, não te deixo, eu não te abandono. O Senhor diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, te esforço, sustento. Há momentos da vida que nós pensamos que não vamos dar mais nenhum passo. Há momentos da vida que parece que o sonho, a realidade, a resposta de oração está tão distante. Mas Deus vem e diz: eu sou o Deus do impossível. Não há impossíveis para mim, tudo é possível ao que crê. Aquilo que nós não imaginamos como pode, como vai, de que maneira vai tomar forma, Deus diz: deixa que eu faço. Cuida das minhas coisas que eu cuido das tuas. Não desista do Senhor. Eu vou dizer para você nesta noite: não vá devagar em relação às coisas de Deus. Não vá devagar em relação ao que diz respeito ao Senhor. Mergulhe em Deus. É um tempo de mergulhar em Deus. É um tempo de falar: Deus, está aqui a minha vida e usa como tu queres. E às vezes você pode dizer para mim: mas eu estou ferido. Mas Deus, enquanto você ministra a cura, Ele cura a tua vida. Enquanto você ministra na vida de outras pessoas, Ele está usando outras pessoas para ministrar na tua vida e na sua casa. Deus é um Deus que tem uma forma de ministrar em nossas vidas. Ele está dizendo para você nesta noite: olha, entregue-se totalmente a mim, confia em mim, eu vou fazer. E vão ter momentos que vão ser soprados sentimentos de insegurança. Vão ter momentos que vão ser soprados sentimentos de medo. E você vai voltar para a palavra de Deus e diz, lançando sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Creia no Senhor de todo o teu coração e vai orando pela tua vida, pela igreja, vai orando pela tua família, pela tua casa, vai dizendo: Deus, usa a minha vida como tu queres. Deus está aqui. Deus, me dá graça de eu cuidar das tuas coisas, o Senhor cuidar das minhas. Não desista, não desanime. E às vezes vem sentimentos de você, de fracasso, de derrota, de se achar que andou e morreu na praia. Mas o Senhor está dizendo que você não vai ser desse que vai ficar no deserto. Ele chamou não para ter uma vida inteira de fracasso. Podemos ter momentos de derrota, mas não a vida toda. Ele quer tomar-te pela mão, te erguer, e você crê de todo o coração que Ele é um Pai cuidadoso que se importa com você. Ele é um Pai cuidadoso que se importa com você. Oh Senhor, nesta noite eu peço ao Senhor, sobre cada vida, sobre aquelas pessoas que nós pensamos nela nesta oração, derrama unção que despedaça todo o jugo, que quebre todo o jugo do inimigo, que abra cadeias e quebre grilhões, que abra a porta, que despedace as portas de ferro, os ferrolhos de bronze, as portas de bronze e os ferrolhos de ferro. Deus, toda sentença negativa do inimigo, toda sentença negativa dos homens caia por terra em nome de Jesus. Só vai prevalecer a sentença de vida que vem da boca do Senhor. Toda mentalidade que foi sendo impregnada, toda mentalidade que foi sendo distorcida de insignificância ou de soberba, possa ser mudada no coração e olhar para o Senhor. O Senhor é um Deus que se importa, se interessa, um Deus que cuida, seja nos montes, nos vales, nas lágrimas, no sorriso, nas vitórias, nas derrotas. O Senhor tem cuidado de nós. Vai derramando uma unção nova, vai enchendo o teu Espírito Santo, vai sendo um tempo novo sobre cada vida e cada coração. Vem selando com o teu poder, ó Pai, essa palavra. Vem selando com o teu poder essa palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ola machare, chalamalama. Sou frágil, mas meu Deus é forte. Sou pequeno, mas meu Deus é grande. Sou o momento, Ele é tudo, sou só uma frase. Mas eu sei que Ele não me esqueceu. A história Ele escreveu. Faço parte dos planos de Deus. Eu sou Onde todo o teu coração declare: Sou frágil, mas meu Deus é forte. Sou pequeno, mas meu Deus é grande. Sou o momento, Ele é tudo, sou só uma frase. Mas eu sei que Ele não me esqueceu. Uma história linda Ele escreveu. Faço parte dos planos de Deus. Eu sou aleluia, aplauda bem forte o Senhor. Você é dele, e Ele é seu. Aleluia. Se você tiver liberdade, dá um aperto de mão, um abraço, alguém que está perto de você, diga para a pessoa: você é muito importante para Deus e para nós. Você é muito importante para Deus e para nós. Aleluia, você é muito importante para o Senhor.